Quinzinho, eu vou lhe contar o que sei sobre o nascimento de nossa cidade. Um dia, chegaram por essas praias 3 navios. Mas aquela não seria a primeira vez que os franceses desembarcavam em Upaum-Açu, a ilha grande dos Tupinambás. Foram os espanhóis os primeiros europeus a chegarem, em 1500, à região onde hoje se encontra o estado do Maranhão. Em 1535, no entanto, verificou-se por parte dos portugueses uma primeira tentativa fracassada de ocupação do território. As primeiras tentativas dos portugueses de colonizar o território ocorreram com a criação das capitanias hereditárias. Os primeiros colonos chegaram em 1535. Eram cerca de 900 pessoas e fundaram o povoado de Nazaré, mas os ataques dos índios resultaram na morte da maioria dos colonos. Em 1538, cerca de 200 sobreviventes retornaram a Portugal. Outras tentativas ocorreram no século XVI, mas sem sucesso. No final do século XVI, os franceses já exploravam o litoral norte brasileiro. Em 1612, eles ocuparam parte da costa do Maranhão. Até então, Isla de Maragna. Fundaram a França Equinocial e a cidadela de Saint-Louis. Os missionários capuchinhos franceses conseguiram o apoio dos Tupinambás. Os portugueses e espanhóis tentaram tomar o território durante os anos seguintes. Em 1614, forças portuguesas, comandadas pelo mameluco Jerônimo de Albuquerque, derrotaram os franceses na Batalha de Guaxenduba. Em novembro de 1615, o comandante francês Daniel de Latouche, de La Ravardieres, foi preso e enviado para Lisboa e encarcerado na Torre de Belém. Após a expulsão dos franceses, os portugueses iniciaram uma rápida colonização do território. Além do pessoal vencedor das batalhas, chegaram cerca de 1000 colonos dos Açores, em 1619. A Câmara de São Luís foi instalada no final do mesmo ano. Em Carta Régia de 13 de junho de 1621, foi criado o Estado do Maranhão, depois, Estado do Maranhão e Grão-Pará, com capital em São Luís. Entretanto, o governo do estado somente foi instalado em 1623, por demora na chegada do governador nomeado. Uma das razões para a separação era a difícil navegação até a Bahia. Além disso, existia a vastidão das capitanias do norte. Em 1641, São Luís foi invadida pelos holandeses, mas recuperada 3 anos depois. O padre Antônio Vieira teve um importante papel como missionário entre os índios. Em 1751, a capital do estado foi transferida para Belém e o nome do estado passa a ser Estado do Grão-Pará e Maranhão, invertendo a ordem dos nomes. Em 1772, foi criado o Estado do Maranhão, separado do Grão-Pará. Após a independência do Brasil, o Maranhão passou a ser uma província do Império. Depois de 1889, tornou-se um estado da República. A primitiva estrutura defensiva neste local foi iniciada a partir de 8 de setembro de 1612 pela expedição colonizadora francesa de Daniel de Latouche, senhor de La Ravardieres, que estabeleceu a chamada França Equinocial. O forte foi denominado de Fort Saint-Louis em homenagem ao rei Luís XIII da França, estendendo-se a denominação à povoação e a toda a ilha. Apresentava planta com 2 baluartes semicirculares, ligados por uma cortina de 150 metros de extensão. Após a capitulação francesa do Forte de São José de Itapari, julho de 1615, as forças portuguesas, sob o comando do capitão Mor Jerônimo de Albuquerque Maranhão, concentraram-se no convento de São Francisco, atual quartel de São Francisco. Em fins de outubro de 1615, receberam o reforço de uma armada de 9 navios, comandada pelo capitão Mor da Capitania de Pernambuco, Alexandre de Moura. Este último desembarcou em 1º de novembro e o encontro dos chefes portugueses com La Ravardieres se deu no dia seguinte. Em 3 de novembro completou-se a rendição francesa, com a entrega do Fort Saint-Louis.
Sob o comando do capitão Henrique Afonso, o forte foi rebatizado como Forte de São Felipe, em homenagem a Filipe III de Espanha, então os soberanos de Portugal sob a dinastia filipina. A estrutura encontra-se cartografado por João Teixeira Albernaz, porém com a forma de um polígono quadrangular, com baluartes pentagonais nos vértices, em estilo Vauban. O forte foi reconstruído em 1627 no governo do capitão-general Antônio Coelho de Carvalho. Pode ter também sido designado no século XVIII como Fortaleza de São Miguel, onde cita no ofício do governador Joaquim de Melo e Póvoas, em 19 de outubro de 1755. Para se erigir nesta cidade a Fortaleza de São Miguel, foi preciso mudar as oficinas deste quartel dos governadores, em cuja ocasião se lhe deu uma reforma pelo que está mais decente. No século XX, a estrutura se encontrava em ruínas quando da Primeira Guerra Mundial, foi absorvida, posteriormente, pelo Palácio dos Leões, sendo a atual sede do Poder Executivo Estadual. Os baluartes de São Cosme e de São Damião eram recordados por 2 canhões que ornavam um monumento piramidal em homenagem à coroação do imperador Dom Pedro II. Durante todo o período do Império, o Palácio do Governo passou por várias reformas. Dentre esses melhoramentos, os mais significativos foram: iluminação a gás, lajeamento do passeio da testada do edifício, em pedra de cantaria portuguesa em 1863, e a aquisição de móveis e outros objetos em 1872. Na era republicana, o antigo prédio do Palácio do Governo passou por sua primeira grande reforma em 1896, durante a administração de Manuel Inácio Belfort Vieira. A segunda reforma seria empreendida em 1906 por Benedito Leite, responsável pela construção da extensa ala nos fundos do palácio, destinada à residência do governador, e aquisição de algum mobiliário e objetos de adorno, que ele mandou vir da Europa. Em 1911, quando Luís Domingues assume o governo do Maranhão, encontrando o palácio com pouca mobília, muitas salas necessitando de reparos. A fachada encontrava-se ainda com características do período colonial, apesar de ter sido alterada antes. Na fachada havia um brasão heráldico com leões pintado em azulejos, que serviu mais tarde como tema ao jornal O Combate, em sua campanha oposicionista ao governo de Magalhães de Almeida, que fazia, de forma irônica, a comparação entre o governador e seu gabinete com os leões. Apesar da clara intenção de uma crítica ferina, o apelido pegou, e o povo e sucessivos governantes acabaram adotando para sempre o nome Palácio dos Leões para o Palácio do Governo. Nas décadas de 1990 e 2000, o palácio passou por um restauro integral tanto das fachadas, como do seu interior. Também podemos citar o Forte Santo Antônio, construído próximo à Barra do Porto São Luís, na Ponta da Areia. O Forte Santo Antônio é uma obra de arquitetura militar datada supostamente no século XVII, que foi construída pelos franceses, e que teve por finalidade na época, proteger a ilha contra ataques militares externos. O forte é uma obra de planta aproximadamente circular, constituída de uma muralha construída de pedra lavrada com a plataforma de cantaria. No seu interior, há 2 construções edificadas pouco distantes uma da outra, que se destinavam à residência do comandante e do destacamento, além de armazém de objetos pertencentes à artilharia. Construções essas, parcialmente arruinadas pelo tempo.
O que ainda pode ser notado, com certa nitidez, são as possantes paredes de cal e pedra, telhado terminado em beiral e uma perfeita noção de distribuição interna dos compartimentos. O paiol de pólvora é outra obra pertencente ao forte, construído a pouca distância da casa, em abóbodas de berço, onde tinha 22 canhões. Mas atualmente só existem 13. Nele foi instalado um farol denominado Farol da Ponta da Areia, a fim de auxiliar na navegação. A princípio o forte era de caráter temporário, passando depois a ser permanente, cuja construção presumiu-se não ter sido totalmente concluída. Em 1681, o governo do Maranhão deu início à construção com bastante dificuldade em virtude da carência da mão de obra, pessoas capacitadas e materiais adequados. Essas dificuldades contribuíram para uma edificação mal feita, ou até mesmo abandonada. Durante muito tempo o forte ficou abandonado. E só em 1984 as obras de restauração foram iniciadas, visando a instalação de um museu militar, onde seria registrada toda a história militar da cidade, mas esse fato não foi concretizado. As obras ficaram paralisadas por um ano, devido à falta de recursos financeiros. E só no ano de 1991 que o forte foi inaugurado. Atualmente passou a sediar o Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, que, anos depois, passou a se chamar Grupamento de Bombeiros Marítimo, GBMAR. Em 8 de setembro de 1612 se inicia, após a fundação do Forte São Luís, ou Saint Louis, a formação urbana da cidade que leva o nome do mesmo. A cidade, que era inicialmente francesa, teve seu traçado original feito por um português, o engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita. Os primeiros casarões são uma cópia dos casarões portugueses. As ruas estreitas e pavimentadas com paralelepípedos lembram as ruas de Lisboa. Assim, São Luís nesse momento tornava-se uma cidade portuguesa. O sítio nesse século se constitui de topografia irregular. Uma colina de aproximadamente 15 metros de altura, localizada ao norte da cidade entre os rios Anil e Bacanga, era o ponto estratégico da cidade, sendo o local ideal para a construção do principal sistema de defesa da colônia portuguesa, onde já se encontrava o Forte São Luís. É bastante clara a delimitação da área do forte, a princípio construído em madeira e depois reconstruído em pedra e cal, que inicialmente cercava toda a cidade. A ocupação do solo é mais densa na parte mais próxima à Praia Grande, sendo que para o interior quase não há ocupação. Nesse momento predomina o traçado ortogonal que foi resultado de um projeto do engenheiro. Esse traçado em grelha é orientado nos eixos norte, sul, leste, oeste e foi implantado na área que corresponde ao atual bairro da Praia Grande. Com o crescimento da cidade e devido ao terreno irregular, o traçado de São Luís não ficou tão perfeito nas áreas de expansão, mas ficou bem próximo à ideia de Frias de Mesquita, conseguindo manter sua geometria. Estabelecida em sítio urbano elevado e de topografia acidentada, São Luís é dotada de ladeiras, escadarias, pavimentação rugosa e irregular com passeios estreitos. O sítio onde está implantado o centro histórico é caracterizado por uma elevação de cerca de 25 metros e um platô central circundado por uma faixa plana rente ao anel viário, o Aterro do Bacanga. Este promontório é determinado pelos rios Anil e Bacanga, que desembocam em frente ao Palácio dos Leões, na Baía de São Marcos. A área de abrangência desse centro compreende o núcleo original da cidade, no platô fronteiriço à foz dos rios mencionados, datado do início do século XVII. O desenvolvimento espacial de São Luís se deu por meio de arruamento orientado nos eixos norte, sul e leste-oeste. As ladeiras e escadarias existentes ligam a zona portuária às áreas residencial e comercial, localizadas no platô central. A dimensão reduzida, as vias estreitas, que determinam quadras pequenas, e o baixo gabarito das edificações contribuem para a criação de uma escala humana harmoniosa. Seu centro histórico possui tecido regular e edificações implantadas sobre uma malha viária ortogonal, com quadras regulares, com tamanho de aproximadamente 80 por 80 metros, um quadrado perfeito. Mas existem também quadras maiores. Essas quadras maiores
situadas na área do Carmo, alteram a perfeita malha em grelha, mas mesmo assim ela permanece ortogonal. Os lotes são simétricos e praticamente de tamanhos constantes na área da Praia Grande e do Carmo. Os lotes existentes apresentam-se com formatos uniformes, com o tamanho de 5 braças de frente por 15 de fundo, com poucas variações, e mostram-se no alinhamento das ruas, com suas casas sem recuo frontal. O Centro Histórico de São Luís compreende uma área de 220 hectares de extensão. Cerca de 3.000 imóveis estão tombados pelo Patrimônio Histórico Estadual e 1.400 pelo IFAM. Parte desse sítio foi declarado Patrimônio Mundial em 1997, por seu conjunto arquitetônico colonial português, adaptado ao clima do local. A principal característica arquitetônica do centro histórico é mesmo a preocupação com o clima quente e úmido. Entre as soluções, estava o uso de azulejos na impermeabilização das fachadas de taipa, sendo que em suas construções foram usados azulejos, vindos em sua maior parte de Portugal. As plantas são em L ou em U, com grandes telhados de 2 águas venezianas. Os prédios arquitetônicos constituem-se de sobrados, casas térreas e solares. Os sobrados possuem até 4 pavimentos, sendo o térreo loja comercial e os outros pisos residências. Os solares, sobrados suntuosos, possuem muitos detalhes refinados, e as casas térreas, por fim, passíveis de várias classificações, por exemplo, morada inteira que corresponde a uma porta com 2 janelas de cada lado, e meia morada, com porta lateral e 2 janelas. Entre as edificações históricas a serem destacadas, encontram-se Casa de Câmara e Cadeia. O Palácio de La Ravardiniere é a sede da Prefeitura de São Luís. Com origens no século XVII, é um marco importante do centro histórico da cidade, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Por volta de 1689 foi construído no local a Casa da Câmara e Cadeia de São Luís, mas o atual palácio é resultado de várias reformas posteriores. O edifício tem uma fachada simétrica, decorada na parte central por um pequeno frontão feito de estuque. As janelas do primeiro piso são de verga curva, enquanto que as do segundo andar são de verga reta, com decoração estucada e sacadas. No interior há uma elegante escadaria de acesso ao segundo piso. O nome do palácio é uma homenagem a Daniel de Latouche, senhor de La Ravardiniere, considerado fundador da cidade, em 1612. Em frente ao edifício há um busto de bronze do capitão francês, esculpido por Antão Bibiano Silva. Localiza-se na Avenida Dom Pedro II, ao lado do Palácio dos Leões, sede do governo do estado. Abastecimento de água. As fontes estão inseridas no contexto arquitetônico como obra civil utilitária por atender às inúmeras necessidades públicas e por contribuir com o abastecimento e crescimento das cidades coloniais, estando fortemente ligadas aos acontecimentos históricos, como batalhas que marcaram a tomada dessas cidades e com a finalidade principal para que fossem construídas, abastecimento de água e suprimento das necessidades de saneamento. Em São Luís os nomes das fontes eram dados de acordo com o lugar em que se achavam situadas, e geralmente ocupavam um determinado bairro, criando assim uma verdadeira rede de abastecimento por toda a cidade. De todas as fontes existentes, podemos citar as fontes. Fonte das Pedras. Está localizada na Rua Antônio Raiol, ladeada pelas ruas da Inveja e do Mocambo, e tendo ao fundo a Rua das Crioulas, no local da antiga fábrica Santa Amélia. A data de sua construção é imprecisa. Foi construída pelos holandeses quando possuíram a cidade, 1641-1643. Foi a primeira fonte a ser edificada na cidade. Sua fachada é composta por 4 pilastras encimadas no entablamento, que suportam um frontão triangular de perfil ondulado, centrado por um coruchel. Possui 5 carrancas, em pedra de Riós, funcionando em nível inferior, por onde escoam as águas, vindas de suas nascentes, para um tanque também revestido com grandes pedras de cantaria. Essa fonte é dotada de galerias capazes de captar água de mais de uma nascente. O terreno onde está localizada a fonte é composto por um jardim com vegetação de várias espécies.
Este jardim é protegido por um muro com grades e portão brazonado, também em estilo colonial. Existem ainda algumas espécies de peixes no tanque que recebe a água que escoa das carrancas. Fonte do Ribeirão. A Fonte do Ribeirão representa inestimável herança da arquitetura colonial. Encontra-se em um pátio revestido de pedra de cantaria, protegida por uma murada quadrangular, em alvenaria. Ao fundo, sua fachada é composta por duas pilastras laterais ornamentadas com frisos e encimadas por coruchelos simples de alvenaria. Estas pilastras apoiam um entablamento encimado por frontão decorado com símbolos pagãos e cristãos, contendo no topo uma estátua de Netuno em pedra. Nas fachadas das Fontes das Pedras e do Ribeirão há prevalência de linhas retas com pequenas curvaturas, rigorosa simetria, regularidade, proporcionalidade e uniformidade de elementos arquitetônicos da linguagem clássica como coruchelos, pilastras, frisos e frontão. Cais da Sagração. Grande extensão de muralhas, com avultada espessura, construída em alvenaria de pedra e reboco, que se estende desde a Praia do Caju, até a rampa do Palácio. É interrompida por 3 rampas. Praia do Caju, das Palmeiras e, logo após, o Baluarte de São Cosme. Os muros são dotados de bancos embutidos. Em toda a sua extensão é circundado pela Avenida Jaime Tavares, em belo trecho com arborização de coqueiros. As 2 meias laranjas correspondentes aos baluartes de São Cosme e São Damião do Castelo, ao lado do Palácio dos Leões, vêm quebrar seu sentido retilíneo. O Monumento da Pedra da Memória e o Coreto da Praia Grande estão nesse percurso. Largo do Desterro. O bairro do Desterro foi cenário dos primeiros momentos da ocupação portuguesa em São Luís. Apesar de localizar-se no extremo oposto da cidadela fundada pelos franceses, cercada por muros, aparece sinalizado na primeira planta da cidade, datada de 1642, como uma extensão do setor urbano e ligado a este pela Rua da Palma e outros 2 arruamentos. Observa-se a presença de uma rua que desemboca no mar, deixando clara a finalidade portuária na área, e da igreja tendo como padroeira Nossa Senhora do Desterro, invocação muito comum entre os portugueses, que vinha para as colônias. Após sucessivas reconstruções, a igreja passou a ter São José do Desterro como padroeiro. Casas Avenida Pedro II. A Avenida Pedro II, antiga Avenida Maranhense, é considerada um dos principais locais históricos de São Luís. Aí estão localizados o Palácio dos Leões, o Palácio do Arcebispo e o prédio do Tribunal de Justiça Estadual. Os sobrados números 199 e 205. Construídos no século XVIII, formam um conjunto único representativo da arquitetura portuguesa no Maranhão, com seus vestíbulos pavimentados com seixos rolados e lhós, seus arcos interiores, sacadas, varandas e o mirante tão marcante nos sobrados maranhenses. Casa das Tulhas. A Casa das Tulhas foi construída em meados do século XVIII para funcionar como uma espécie de celeiro. Hoje, 2 séculos depois, é um dos principais lugares de São Luís onde se encontram produtos maranhenses. O mercado, conhecido também pelo nome de Feira da Praia Grande, ocupa uma edificação retangular no meio do centro histórico. Apesar de possuir 4 entradas, a principal delas localizada na Rua da Estrela, a Casa das Tulhas parece camuflada no interior de um quarteirão repleto de casarões coloniais. Parte da área externa do mercado é dedicada às lojas comerciais que vendem artesanato e vestuário. Do lado de dentro, inúmeros boxes, bancadas e barracas vendem produtos ligados à gastronomia. Solar São Luís. Considerado o maior prédio em azulejos do país, tem 3 pavimentos. Foi construído na segunda metade do século XIX. Teve seu interior destruído por um incêndio e ficou abandonado até ser adquirido e restaurado pela Caixa Econômica Federal, que nele instalou uma agência. Arquitetura religiosa. Ordens religiosas e igrejas em São Luís. Capuchinhos. Os primeiros padres a virem para São Luís foram os frades da Ordem dos Capuchinhos, que vieram juntos com os franceses em 1612. A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é um movimento franciscano reformista iniciado em 1525 na Itália.
Inicialmente eles foram considerados apóstatas pelo documento papal de 1526, mas logo depois receberam autorização para viverem de forma eremítica nos arredores de Camerino. Jesuítas. Em São Luís, os jesuítas chegaram junto com a força luso-espanhola, que reconquistou a cidade em 1615. Os padres Manuel Gomes e Diogo Nunes ficaram na região por 2 anos e meio realizando trabalhos de evangelização, mas sem formar missão. Somente em 1622 Luís Figueira e Benedito Amodei chegam a São Luís para fixar residência. No início eles encontraram bastante resistência dos colonos, que tinham receio que as práticas jesuítas em favor dos índios dificultassem a sua escravização para as suas iniciativas de colonização. Igreja do Desterro. Igreja mais antiga de São Luís é a Igreja do Desterro. A sua primeira construção foi realizada em 1618 a partir de uma antiga ermida dos primeiros tempos de colonização. Quando houve a invasão holandesa em 1641, a igreja foi saqueada pelo exército comandado por Coin Anderson, que levou peças sacras de ouro e prata. A igreja foi então reconstruída em 1832 após a igreja cair por terra mais uma vez. O negro, José decide reconstruí-la com seus próprios recursos. Ele foi ajudado por doações de moradores. A Igreja do Desterro é uma das poucas no Brasil a ainda ter traços da arquitetura bizantina. O seu interior abriga um pequeno museu de artes sacras. Igreja de Santo Antônio. Quando chegaram os primeiros frades capuchinhos franceses em 1612, eles construíram o convento de São Francisco. Nesse lugar, em 1624 foi construída uma capela pelo frade franciscano Frei Cristóvão de Lisboa, que vindo de Pernambuco encontrou em ruínas o antigo convento. Foi nessa capela que o padre Antônio Vieira fazia as suas pregações e aqui ele proclamou o célebre Sermão dos Peixes. Quando a igreja de Santo Antônio foi construída, os franciscanos doaram a capela à Irmandade de Bom Jesus dos Navegantes. Ela tem o estilo manuelino com 2 torres pequenas. Posteriormente, os jesuítas ergueram no local o convento de Santo Antônio, a igreja da Sé ou Catedral de São Luís. Entre 1619 e 1622 foi construída pelo capitão Diogo Machado de Carvalho a pequena igreja de Nossa Senhora da Vitória, em homenagem à proteção de Nossa Senhora na Batalha de Guaxenduba, onde os portugueses derrotaram os franceses. Quase 70 anos depois, os jesuítas iniciaram a construção em local próximo da igreja e do Colégio de Nossa Senhora da Luz. O projeto da igreja foi feito pelo padre luxemburguês Felipe Bertendorf e aprovado por Roma. A igreja foi construída com mão de obra indígena e concluída em 1699. Em 1761, após a expulsão dos jesuítas do Brasil, ficou determinado que seus bens passariam para a Fazenda Nacional, e que o colégio e a igreja seriam transformados no Paço Episcopal e Catedral de São Luís. A antiga igreja construída por Diogo de Carvalho estava então bastante deteriorada e foi demolida em 1763. A nova igreja passou também a ser conhecida como Igreja da Sé e Igreja de Nossa Senhora da Vitória. Carmelitas. Os primeiros frades carmelitas vieram para o Brasil em 1580, acompanhando a expedição de Frutuoso Barbosa, que tinha como objetivo fundar uma colônia na capitania da Paraíba. A tentativa de colonização fracassou devido a fortes tempestades que dispersaram os navios. Frutuoso Barbosa voltou para Portugal, mas os frades carmelitas ficaram em Olinda, onde 3 anos depois já iniciavam a fundação de conventos. Os frades carmelitas Frei Cosme da Anunciação e Frei André da Natividade chegaram a São Luís também em 1615, acompanhando a força portuguesa para a luta contra os franceses. Com a vitória dos portugueses, eles receberam um terreno onde em 1616 fundaram o primeiro convento. Em 1627 é decidida a construção do novo convento, no mesmo onde está atualmente. Outros conventos, fundados pela Ordem do Norte, foram os de Belém do Pará, 1624, Gurupá, 1639, e Alcântara, 1647.
Desde 1894 o convento de São Luís é administrado pelos frades capuchinhos. Igreja do Carmo foi construída pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em 1627. Foi comprada pelos padres capuchinhos em 1894. Foi marco histórico da luta contra os holandeses e é parte integrante do Convento do Carmo, Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Atualmente uma das mais bonitas e conservadas igrejas de São Luís, a Igreja dos Remédios foi construída em 1719 inicialmente como uma pequena capela. Em 1775 a igreja foi melhorada e passou ao longo do tempo por várias reformas. A sua construção atual é de 1860 e segue o estilo gótico estilizado. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída por iniciativa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, com a ajuda de devotos de toda parte. Em 1772 a igreja foi restaurada, e mais tarde seu altar-mor recebeu a imagem de sua santa padroeira. Convento das Mercês. O Convento das Mercês é um antigo prédio localizado no centro histórico de São Luís do Maranhão. Foi posto sob invocação de Nossa Senhora da Assunção. Embora o povo não o chamasse desta forma, começou a ser construído em 1654, quando chegaram a São Luís os mercedários João Cerveira, maranhense de Alcântara, e Marcos Natividade, vindos de Belém, que se juntaram aos frades Manuel de Assunção e Antônio Nolasco, além do leigo João das Mercês. Foi erguida ali em taipa coberta de palha. No ano seguinte, em terreno adicional, reedificaram as instalações em pedra e cal, construindo Capela-Mor. Com a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, iniciou-se um processo de esvaziamento do imóvel que resultou em seu abandono. Somente em meados do século XIX o logradouro passará por intervenções, destinando-se seu espaço para a sede do Seminário Menor. Em 5 de maio de 1905, o prédio foi vendido para o governo do estado do Maranhão, que tratou de fazer novas intervenções na arquitetura original, invertendo, inclusive, as frentes do convento e da igreja anexa, que davam para o mar, e lhes conferiu a unidade de fachada única. As intervenções foram de responsabilidade do tenente-coronel Zenóbio da Costa. O motivo era simples: o local abrigaria o quartel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado, que permaneceram ali até o final da década de 1980, quando os batalhões foram transferidos para as sedes atuais. Com a saída das milícias, o imóvel passou por novas reformas, 1987, 1990, durante o governo de Cafeteira. A entrada principal está voltada para a Rua Jacinto Maia, protegida por canteiros de palmeiras. Antes, sua fachada principal de frente para o rio. Foram retirados os anexos que descaracterizavam a obra, descobertos os arcos originais e o poço. Nesta restauração, encontraram-se os alicerces da igreja demolida. Hoje, com 5.800 metros quadrados de área construída, o Convento das Mercês é detentor de um rico acervo museológico e bibliográfico, e foi considerado uma dos 7 tesouros de São Luís. Hoje em dia não é possível mais encontrar vestígios de sua arquitetura rural, mas no século XVII, a base da economia do estado encontrava-se na produção do açúcar, cravo, canela e pimenta. No século XVIII, surgiram o arroz e o algodão, que vieram a se somar ao açúcar, constituindo-se estes 3 produtos a base da economia escravocrata do século XIX.
Com a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, o Estado enfrentou um período de decadência econômica, do qual viria a se recuperar no final da primeira década do século XX, quando teve início o processo de industrialização, a partir da produção têxtil. Enquanto isso, numa ilha não muito distante, quando os franceses chegaram à atual cidade de Alcântara, encontraram uma aldeia tupinambá chamada de Tapuí-Tapera, antiga aldeia dos tapunhas, rivais que haviam sido expulsos pelos tupis. Com a retomada da região pelos portugueses, os índios perderam a proteção oferecida pelos franceses e se tornaram vítimas constantes de violências, assassinatos, comércio, escravidão e até um surto de varíola. Em 1663, que fez dos nativos as suas maiores vítimas, são os principais motivos do desaparecimento dos índios da região. A cidade tornou-se importante ponto de ligação por vias fluviais entre São Luís e Belém e serviu de base para os portugueses na expulsão dos holandeses em São Luís. Logo depois, em 1648, foi elevada a vila de Santo Antônio de Alcântara. Esta palavra, de origem árabe, significa a ponte, e remete a uma antiga ponte romana de um sítio nos arredores de Lisboa, cidade de origem do donatário da capitania de Cumã, Antônio Coelho Carvalho. Segundo levantamentos, cerca de 8.000 pessoas circulavam por Alcântara, nas épocas de maior movimento, número surpreendente, já que sua população se dispersava pelo interior. Na sede foram construídos o Pelourinho, a Câmara e Igreja. A parte alta da cidade foi reservada para a burocracia, igrejas e casas dos senhores, ficando o comércio mais próximo ao porto. Situada no continente, a 22 quilômetros da cidade de São Luís, no lado oposto da Baía de São Marcos, a pequena cidade de Alcântara foi tombada como patrimônio histórico nacional pela riqueza de sua arquitetura, reflexo dos anos de prosperidade que ali prevaleceram até meados do século XIX. A partir dessa época teve início a fase de decadência, agravada pela abolição da escravatura. Antiga aldeia de índios tupinambás, já foi também presídio militar em 1617, passando a chamar-se Santo Antônio de Alcântara, quando foi elevada à categoria de vila, em 1648. Por sua posição geográfica estratégica, foi escolhida para abrigar a mais moderna base de lançamentos de satélite da América Latina. Em 1621, devido à importância econômica e estratégica da região maranhense, a coroa portuguesa criou o Estado Colonial do Maranhão, composto das capitanias independentes do Maranhão e Grão-Pará. Alcântara, ainda sob o topônimo de Tapuí-Tapera, nessa época já iniciava sua colonização. Com o passar do tempo, a economia alcantarense adquiriu tamanho desenvolvimento que a nobreza da região chegou a rivalizar com a de São Luís. No final do século XVIII, a cidade contava com uma população de 400 habitantes, atendidos por uma casa de misericórdia. Ao passo que São Luís, sede do estado, contava com pouco mais de 1.000 moradores. Do final do século XVIII até meados do XIX, Alcântara manteve sua posição de predomínio. Os descendentes dos abastados, senhores da burguesia rural, eram enviados a Coimbra e a outros centros universitários europeus, daí resultando a grande influência europeia na região. Com o desenvolvimento dos povoados integrantes da capitania de Cumã, sediada em Alcântara, teve início o declínio socioeconômico da cidade, que mais se acentuou com a abolição da escravatura. Daí em diante, a cidade entrou num processo de declínio irreversível, permanecendo, hoje, como testemunho do período áureo, apenas suas ruínas e alguns monumentos. Forma urbana, o traçado de Alcântara. No século XVIII, analisado a partir da planta de 1755, demonstra regularidade. Não possui o rigor dos traçados em dameiro projetados pelos engenheiros militares e sim, uma regularidade observada na composição de quadras de mesma proporção. Duas primeiras quadras situadas entre a Rua Grande e Rua Direita,
No paralelismo das ruas principais, Grande, de Baixo e Bela Vista, organizando os antigos caminhos em torno dos principais monumentos e na perfeita orientação da rua direita no eixo norte-sul. Adequa-se à categoria de traçado descrito como de relativa regularidade. No século XVIII, há uma grande transformação na malha urbana, com a consolidação das quadras e dos dois eixos de crescimento. Ao norte, a rua direita, e a leste, a ladeira do Jacaré. O Novo Porto. A evolução e articulação dos três conjuntos urbanos podem ser observadas, quando em 1774, a vila de Santo Antônio já possui 11 ruas e 5 igrejas. É o momento em que se percebe, claramente, o planejamento urbano na vila. Igualmente, o traçado consolida os caminhos e acessos determinando o arruamento que envolve os edifícios. 5 quadras surgem, 3 entre a Rua Grande e da Bela Vista, e uma grande quadra entre a Rua de Baixo e a Rua Grande, e uma última quadra se configura atrás do Convento do Carmo. Observa-se o crescimento das ruas. Perpendiculariza-se aos eixos originais, representados pelos becos da Rua do Sol, que aparecem cortando as quadras no sentido norte-sul. Obras públicas. Forte de São Sebastião, apesar de remontar a um presídio estabelecido em 1697, uma obra de defesa fixa para a proteção daquele porto e cidade só foi erguida pelo governador da capitania, Joaquim de Melo e Póvoas, sob a invocação de São Sebastião, ou Forte de São Sebastião. Construído por Gonçalo Pereira Lobato, foi inaugurado em 17 de julho de 1763, tendo as peças de artilharias, canhões, com o objetivo de defender a vila, os quais nunca foram usados. Com isso sua existência foi curta. Em 1797 estava destruído. Em ruínas, seus 2 canhões por causa de um erro de posicionamento não conseguiriam atingir alvo algum. No mesmo ano de 1797, por estar em precárias condições de conservação, foi reconstruído pelo governador Dom Diogo de Souza, e rebatizado como Forte do Apóstolo São Matias, sendo artilhado com 9 peças. Nele esteve detido o governador da capitania do Piauí, Capitão Carlos César Burlamac, de 1810 a 1811. Também conhecido como Forte de Alcântara, foi desarmado em 1880, sendo confiscado pelo Império quando a cidade ousou resistir à independência do país. Atualmente fez-se no local um campo de futebol rodeado pelas ruínas da muralha, casa de câmara e cadeia, construída antes de 1750 no período colonial e como uma arquitetura bem reforçada, ocupando o antigo lugar do Senado da Câmara, doado pelo governador Gonçalo Pereira Lobato e Souza ao Poder Executivo da Vila. Funcionou também como penitenciária entre 1947 e 1965. Ainda possui janelas protegidas por gradil de ferro duplo, paredes grossas e portas internas das solitárias, com chapas de ferro. E desde 1979, abriga a atual Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Abastecimento de água. Fonte de Pedra, ou Fonte das Pedras, foi edificada pelos franceses, em 1613, para abastecer a população. O monumento tem grande valor histórico e artístico apesar de mutilado. Em pedra preta, apresenta frontão triangular, encimado por uma pedra cabeça de negro, tem formas arredondadas e murada na parte central. A bica original desapareceu e a água, atualmente, é retirada com o auxílio de vasilhas. Na parte posterior esquerda há uma cacimba de pedra, fonte do Mirititiúa. A fonte é anterior a 1747 e foi construída pelo donatário Antônio Coelho de Carvalho para abastecer a cidade, além de sua água possuir propriedades terapêuticas. É composta de 3 mananciais que, por canalização, convergem para a caixa d'água, jorrando em 3 poços. Arquitetura civil. A cidade histórica de Alcântara está a 1 hora de barco da capital São Luís.
logo na descida do barco, no Porto do Jacaré. E subindo a ladeira do mesmo nome, calçada ou ladeira do Jacaré, encontra-se o coração da cidade, nas suas ruas de topografia acidentada e seu calçamento feito com pedras cabeça de negro e cantaria portuguesa. Encontram-se seus belos e antigos casarões, assim como São Luís. Suas construções apresentam plantas em L ou em U, com grandes telhados de duas águas venezianas. Os prédios arquitetônicos constituem sobrados, casas térreas e solares, onde os sobrados possuem em sua boa parte dois pavimentos, sendo o térreo lojas comerciais e o superior, residências. Podemos citar como exemplos arquitetônicos locais a Igreja da Matriz de São Matias, antiga cadeia e o Pelourinho, suntuosas mansões, ícones máximos, das sociedades coloniais escravagistas. Atualmente boa parte de seu acervo entra-se em ruínas, pois quando a escravidão foi abolida em 1888, a economia local faliu e a classe alta dos brancos partiu, abandonando os finíssimos palacetes. Porto do Jacaré, localiza-se a foz do Igarapé do Jacaré, e concentra atividades de pesca, comércio e passageiros. O casario dos séculos XVIII e XIX testemunha a importância do comércio alcantarense nos seus dias de glória. Ladeira do Jacaré encontra-se na Rua Doutor Neto Guterres, principal rua de acesso ao centro da cidade. Ao desembarcar no Porto do Jacaré, os visitantes são convidados a iniciar o passeio subindo a Ladeira do Jacaré, que é bastante íngreme. Praça da Matriz abriga o Pelourinho, que foi edificado em 1648, quando da elevação de Alcântara à categoria de vila. Ao lado deste encontra-se as ruínas da Igreja de São Matias, erguida em 1869. A praça é ladeada por sobrados, onde em um deles fica a Prefeitura Municipal de Alcântara. Antiga Casa da Câmara e Cadeia, Rua da Amargura, antiga Rua Bela Vista, nela residiam as mais ilustres famílias alcantarenses. Estende-se do Farol ao Forte de São Sebastião. Atualmente a Rua da Amargura abriga incontáveis ruínas. Rua Grande. Vários exemplares da mais autêntica arquitetura colonial existem nesta rua, destacando-se o Cavalo de Troia, sobrado de 3 andares e antiga sede do Partido Liberal em Alcântara. Palácios do Imperador. Símbolos da rivalidade da aristocracia local, os 2 palacetes foram construídos para receber Dom Pedro II. O Barão de Pindaré. Felipe Franco Sá, um dos aspirantes a anfitrião, havia sido colega de colégio do imperador. A disputa só chegou ao fim quando um dos proprietários foi assassinado e, por isso, a visita teria sido definitivamente cancelada. As obras nunca foram concluídas. Palácio do Barão de Mearim. O maior marco é o Palácio do Barão de Mearim, que começou a ser construído no século XVII para receber Dom Pedro II, mas que nunca chegou a ser concluído. Restam apenas algumas colunas e arcos de pedra. Palácio do Barão de Pindaré. A construção desse palacete foi ordenada pelo Barão do Pindaré, Felipe Franco Sá, no século XIX, com motivo da visita do imperador Dom Pedro II à cidade de Alcântara. Seu palácio rivalizou com o do Barão de Mearim por acolher o imperador durante esta viagem, mas a disputa terminou em tragédia e a visita acabou suspensa. Hoje, é possível imaginar através destas ruínas o esplendor da cidade naquela época. Museu Histórico de Alcântara. Em cumprimento à Lei N. 38.999 de 24 de outubro de 1977, cria-se o Museu Histórico de Alcântara. Instalado no sobrado de número 31 da Praça Gomes de Castro, Praça da Matriz, o acervo é composto por peças da Primazia de Pinheiro, peças particulares da família Guimarães Marques e peças da Prefeitura Municipal de Alcântara. O acervo representa a época áurea da cidade, quando os ricos barões lá habitavam. Pelourinho. De grande importância arquitetônica, ainda hoje o Pelourinho provoca reações naqueles que têm raízes escravas, símbolo de poder e riqueza dos grandes barões que exportavam.
e comercializavam escravos é também símbolo de um grande período de opressão e sofrimento daqueles que ajudaram a construir o que hoje é Alcântara. A arquitetura religiosa. Ordens religiosas e igrejas em Alcântara. Nesta mesma época, Alcântara recebe ordens religiosas, tais como Ordem do Carmo, dos Jesuítas, dos Carmelitas e dos Mercedários, que tinha como objetivos a catequização indígena, missões religiosas e implantação do catolicismo. Na metade do século XVIII, as fazendas dos jesuítas foram confiscadas e vendidas a particulares, e depois doadas à igreja e ao governo. Dessa forma originam-se os segmentos camponeses, existentes até hoje, as chamadas comunidades tradicionais. Embora franciscanos, carmelitas e mercedários tenham tido um tratamento distinto daquele dado pela coroa à Companhia de Jesus, seus imóveis decaíram por igual no século XIX. Uma datação das ruínas dispersas pelo município de Alcântara poderia ser estimada entre quase 2 séculos e 2 séculos e meio, embora muitas delas datem de construções realizadas no último quartel do século XVII. Capela de Nossa Senhora do Desterro. A Igreja do Desterro. Atual Igreja São José, nome do padroeiro primitivo, que está situada na parte mais antiga da cidade. Não se sabe a data exata de sua edificação, mas, segundo César Marques, foi o primeiro templo do Maranhão. Inicialmente, era uma simples palhoça perto do mar, e a poucos passos da cidade. Em 1641, com a invasão holandesa, a cidade foi destruída e a imagem de Nossa Senhora do Desterro despedaçada. O altar-mor é de talha germânica. Em 1654, o templo foi reconstruído, ficando para trás a ideia dos frades Marcos e Cerveira de edificar naquele lugar o convento de Nossa Senhora das Mercês. Foi reedificada por José de Lé, um morador da região, sob a invocação de São José, sendo as obras concluídas por Antônio Furtado de Queixó, depois de sua morte. Em 1865, o seu péssimo estado de conservação levou a Câmara Municipal a propor sua remoção e a construção de uma praça e um mercado de peixe. Reconhecido seu valor histórico, em 1869 estava completamente restaurada. Em 1942, novamente em ruínas, a imagem de São José foi recolhida à catedral e as demais abrigadas na igreja de Nossa Senhora do Rosário. A igreja foi, então, restaurada pelo cônego Frederico Pires Chaves, seu vigário, e reaberta aos fiéis. Em 1954, a Diretoria do Patrimônio Histórico realizou obras de consolidação e preservação. Em 1978, acontecem novas obras de restauro. Igreja de Nossa Senhora das Mercês, a capela, construída em 1648 pela Ordem dos Mercedários, ficou totalmente em ruínas. Uma capela foi construída no século XX para substituir a original. Está situada no local onde existia o Convento das Mercês, que fora fundado em 1656. Ruínas da Igreja Matriz de São Matias, erguida antes de 1648 no local onde já havia existido uma capela construída pelo índio Maritim e uma igreja em homenagem a São Bartolomeu. Localizada na Praça da Matriz, sabe-se apenas que em 1869 foi nomeada uma comissão a mando do presidente da província, para concluir a obra. Na virada do século XIX para o século XX já estava em ruínas e ameaçava desabar. Parte da igreja teria sido derrubada por ordem do escritor Souza Andrade, que morava no casarão na praça e tinha sua vista da paisagem atrapalhada pela torre. Atualmente resta apenas a fachada principal, vestígios do campanário e das paredes laterais em alvenaria de pedra e cal. Igreja e Convento do Carmo. O convento e a igreja foram fundados em 1646 e 1665, respectivamente, pelos irmãos da Ordem dos Carmelitas Calçados. Em 1865, o conjunto foi restaurado por ordem provincial.
A capela foi continuamente cuidada ao longo do tempo, fazendo parte das tradicionais manifestações da festa do Divino Espírito Santo. O altar-mor é de madeira, todo revestido a ouro em folha e com pintura da época. Representa a arte barroca brasileira, mas um barroco evoluído, por não usar o vocabulário rococó. O resultado é a limpeza de composição em substituição à sobrecarga ornamental das anteriores. Também encontramos duas preciosas portas, uma que dá acesso ao átrio e outra que servia só ao convento com escudos talhados. Os púlpitos, que decoram o seu interior, são de estilo joanino. E a pia da sacristia, em pedra de Riós, do século XVII, com um tratamento erudito dos ornamentos, foi importada de Portugal. O convento ficou abandonado a partir de 1890, quando a Ordem Carmelitana foi despojada de todos os seus bens no Maranhão, com a morte de seu derradeiro monge. Nos tempos coloniais, foi transformado em quartel e fortaleza pela força portuguesa. Hoje o convento se encontra em ruínas, restando apenas muros e escombros. Igreja de São Francisco de Assis começou a ser construída em 1812 e já no fim deste século estava em ruínas. No portal de entrada, ainda se vê o símbolo da ordem, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, também conhecida como Igreja dos Escravos e Igreja do Galo. Sua construção foi autorizada pelo governador em 1781 e os negros que a construíram terminaram a obra em 1803, quando recebeu as imagens da Santa de São Benedito. Seu altar-mor foi bento no dia 25 de maio do mesmo ano. Todo ano, durante as noites de lua cheia do mês de agosto, celebra-se a festa de São Benedito na praça da igreja. A noite é animada ao som de tambores, pungadas de coreiras e muito vinho e cachaça. A arquitetura rural. Com relação à história da cidade, sabe-se que em 1682, com a fundação da Companhia de Comércio do Maranhão, a vila começa a estruturar suas fazendas, que atingiriam o auge a partir de 1755, data da criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Arroz, açúcar, gado e algodão, este exportado para o mercado inglês em plena Revolução Industrial, eram os principais produtos da região. Nem as epidemias de varíola, em 1799, e cólera, 2 anos depois, impediram o súbito crescimento da vila. 10.000 escravos chegaram a trabalhar nas fazendas no auge do período exportador. Números de 1856 indicam a existência de 81 fazendas de cereais, 22 engenhos de açúcar, 24 fazendas de gado e mais de 100 salinas na cidade. Hoje em dia não se tem vestígio de tal época, nada ficou em termos de arquitetura. Concluindo assim, os eventos que culminaram por fundar nossa cidade, nascida em meio a flechas e chumbo, pedras e cal, papéis e tinta, lutas e sonhos.